Canal da Gente, um amor de canal. Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para discutirmos tudo que tem a ver com o ser humano. E hoje vamos falar sobre uma dimensão humana muito importante, a política. Você deve ter percebido que o Brasil está vivendo um momento rico em termos políticos. Para algumas pessoas um momento tenso, algumas pessoas achando que o conflito está no ar e outras achando que a oportunidade está no ar de avançarmos enquanto uma sociedade democrática, uma vez que o debate político está na ordem do dia. Na hora do almoço, na hora da janta, no futebol com os amigos, nos grupos familiares no WhatsApp, está todo mundo discutindo política, uns a favor, outros contra, um punhado de assuntos, a favor do governo, contra o governo, a favor da oposição, contra a oposição. Está no ar a discussão. Mas política é uma dimensão da paixão, da razão. O que é a política? Quem vai nos ajudar a entender esse tema é o filósofo Paulo Irineu Barreto, que também é professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e está aqui conosco. Paulo, obrigado por ter vindo trazer um pouco de luz para garotada, para todo mundo sobre o tema. Léo, primeiramente eu que agradeço o convite, para estar aqui falando com você sobre esse tema, política, que é um tema sempre atual e importante. Agradeço também a todos que estão aí assistindo, a gente conversar aqui, é uma conversa, é um bate-papo que eu creio que a gente vai conseguir chegar a alguns temas interessantes dentro do assunto política. Ô Paulo, e esse momento que nós estamos vivendo, realmente a política está no ar, Talvez como há muito tempo não, A gente sempre tem a tendência a pensar assim, diferenciar as questões políticas das questões práticas do cotidiano. Isso é uma tendência histórica, mas esses momentos que a gente vive muitas vezes de uma atenção maior, nos fazem ver algo importante também, que é o quê? Que a política é o dia a dia também, a política é o cotidiano. Dificilmente a gente consegue separar as questões políticas das questões práticas do dia a dia. O que existe, na verdade, é que a gente muitas vezes pensa, aquela pessoa se ocupa da política e eu não. A gente separa o político, o cidadão, o cotidiano, mas na verdade todos nós somos políticos, todos nós somos cidadãos. Em algum momento isso acontece e a gente vai se encontrar com esses dois caminhos. Inclusive quando eu estou dando aula de sociologia nas escolas que eu trabalho, eu faço essa discussão mesmo. A política profissional, aí a gente tem o vereador, o deputado, o senador, o governador, o presidente, Mas todo ser humano como um animal político, Não necessariamente politicamente falando em termos profissionais, mas ao estarmos nos relacionando com as pessoas, estamos fazendo política também. Exatamente, essa compreensão que precisa ampliar, de que as relações cotidianas são políticas, uma mera questão familiar, digo mera porque talvez mais doméstica, mas ela também envolve políticas, Um pai de família relacionando com os filhos, os irmãos. Existem maneiras de você lidar com as pessoas e maneiras políticas. O que acontece, na verdade, é que com o passar do tempo, esses conceitos eles foram sendo tanto afunilados, Existem questões políticas, de interesse político, que muitas vezes não se refere a todos os problemas do cotidiano. Mas isso é uma questão, muitas vezes, de convenção e de momentos históricos, porque a origem da palavra mesmo ela é bem mais ampla, Assim como também a palavra cidadão, que se refere a todos. Então, todo cidadão, por consequência, é um ser político que vive a política tanto no âmbito doméstico, quanto também no âmbito amplo da cidade, da polis. Eu acho que um elemento interessante, Paulo, para a gente começar a explorar, é a questão do interesse em jogo nas relações entre as pessoas. Toda relação entre humanos há um interesse, um objetivo, um sentido, que está permeando. Quando esse interesse diz respeito à coletividade, aí a gente pensa em política no sentido amplo, macro, a dimensão da política profissional. Agora, em casa, a nível doméstico, a nível do trabalho, a dimensão do trabalho, os interesses podem não ser de nível coletivo, mas são interesses ainda na relação capital-trabalho, patrão, empregado, pai e filho, marido e mulher. Exatamente, ou seja, a gente tem uma questão aí tanto da forma quanto do conteúdo. A gente pode dizer o seguinte, abrange mais pessoas, então há uma complexidade maior, existe um cuidado, um conhecimento maior.
Talvez por isso a gente possa, assim, voltar um pouco aos conceitos. Sim. Se a gente for pensar, quando surge o conceito de política? Sempre pensando na nossa cultura ocidental, né? Certo. A gente vai voltar até a Grécia Antiga, aos filósofos que começaram a conceituar. Então você tem o conceito de polis, que é a cidade, que é onde se dá o convívio social, e esse convívio ele precisa de algumas diretrizes, ele precisa de algumas regras, normas, para que isso não caia numa desordem, numa anomia, numa falta de senso, né, de controle e de governo. Então a palavra política, ela surge aí. Ela surge, um dos grandes iniciadores do tema é o próprio Aristóteles, na tentativa de criar uma ciência que pudesse tanto entender o convívio humano, quanto também a administração. Né? Então é uma necessidade de administrar a polis, daí vem o termo política, associado também a outros conceitos, como o conceito de conduta. Né? Então, a política seria o quê, então, se a gente fosse pegar os radicais e definir? Seria, na verdade, uma ciência que visa o conhecimento do convívio comum, né? E criar as condições para que ele se dê de forma mais saudável. Para isso você tem a ideia do governante e a ideia do governado. Há uma frase do Platão muito interessante que ele diz que a arte política é a arte de saber governar e ser governado. Olha só que interessante. Não é só saber governar, mas também saber ser governado e se situar na situação que se encontra a cada momento, porque nós mesmos podemos ser, em determinado momento, o governante, mas ao mesmo tempo ser o governado. Né? Considerando que nós não vivemos a partir absolutamente do instinto, que o ser humano, né, ele não é programado biológica e instintivamente para agir, por exemplo, um galo. Se você pega um galo, se você posiciona um galo perante o espelho, ele começa a bicar o espelho porque ele reage, né, à imagem de outro galo. Coloca um galo em frente ao outro, instintiva e imediatamente, e também instantaneamente, ele vai reagir, porque ele é programado para isso. Agora, nós seres humanos, nós não temos uma programação biológica, né, animalesca, natural, instintiva. Nós devemos nos organizarmos. E a política é esse meio. É instrumento, é recurso, é meio pelo qual os homens coordenam esses interesses. Isso. E aí entra um outro conceito importante também, que seria a própria conceito de razão, de racionalidade, não é? Que nesse caso se oporia a determinados instintos que talvez não fossem assim tão, digamos assim, racionais. O ser humano ele se encontra no meio desse caminho, não é? Até pelo próprio fato de ter a razão, nós somos considerados um ser racional e isso nos diferencia desses outros seres, né, que compõem aí todo esse conjunto que você citou. Ou seja, então, a política, esse elemento que você coloca também, ela é um aprendizado. Né? Nós somos seres políticos, mas também precisamos aprender a conviver politicamente. A política enquanto meio para ser possível que nós convivamos e vivamos em sociedade. Sim, eu acho que é até interessante a gente abordar um pouco também do que acontece que causa um certo distanciamento, né, das questões políticas, principalmente pensando no senso comum, pensando numa questão mais ampla. A gente ouve muitas vezes frases como a política é corrupção, a política perdeu o seu sentido. Eu vejo, assim, atuando na sala de aula, muitas vezes os jovens perdem o interesse, ao mesmo tempo que outros também ampliam mais o interesse ainda. O que a gente precisa dizer é o seguinte, é que a gente deve, de certa forma, evitar aquela impaciência de ver sempre as soluções acontecendo. Porque, desde as suas origens, o campo político foi tratado de duas maneiras. De uma maneira ideal, de como que deveria ou poderia ser. Aí nós temos os filósofos, como eu citei agora há pouco, Aristóteles, Platão, que sempre foram entendidos como filósofos idealistas. Ou seja, propondo um modelo de política. E isso também, ao longo do tempo, continua sendo compartilhado. Né? No Renascimento, né? A questão, por exemplo, até mesmo quando você vê o Iluminismo. Né? E, caminhando junto a isso, você também tem a noção assim, de que a política é a vida real, aquilo que interessa aos fatos, os resultados concretos. Então, quando você não vê uma concordância entre esses elementos, aí você pensa assim, mas o que é a política, então? Né? Quem voltou a atenção para isto foi Maquiavel, né? Filósofo italiano, no período próximo ao Renascimento, que voltou a atenção e colocou essa distinção. Existe uma política ideal, que ela é como deveria ser, ou poderia ser, e existe a política que acontece nos bastidores,
que acontece de acordo com os interesses, que muitas vezes não são interesses coletivos, ou que mesmo que sejam, muitas vezes demora alguns momentos a que isso se concretize. Então, o que leva as pessoas a ter essa impaciência, esse distanciamento, é ver que sempre que se fala em política aparecem questões como escândalos, questões como notícias que não são interessantes do ponto de vista popular, né? Mas que de certa forma também são parte do processo de desenvolvimento da sociedade. Né? Eu não estou assim, advogando por nenhum princípio, mas do ponto de vista político e histórico, pensando no caso do Brasil especificamente, nós somos uma nação jovem ainda. Né? Nós temos 500 anos de história, ao longo que nós temos, ao mesmo tempo, confronto com ideias políticas de 2, 3, 4 mil anos atrás. Né? Agora, por exemplo, aprofundando essa questão do distanciamento que você está colocando em relação à política, né? Porque você está dizendo que às vezes as pessoas têm uma certa ansiedade, uma certa pressa de que a política resolva todos os problemas. E na verdade ela é processual, né? Processual, dialética, ela avança, ela recua, né? Ela tem progressos, ela tem retrocessos em função da própria organização da sociedade. E aos poucos as questões vão se desenvolvendo e amadurecendo. Entendo que é assim que você está fazendo essa colocação. Mas, por exemplo, a Marilena Chauí, também, né, sua colega filósofa, ela coloca que esse distanciamento em relação à política parte da sociedade dizendo que política não presta, política é arte de roubar, todo político é ladrão, né, tem que jogar uma bomba no Congresso, restaurar a ditadura, etc. A Marilena Chauí entende que esse movimento é um movimento político também, uma vez que talvez algumas parcelas da sociedade tenham interesse em fazer com que a sociedade, de uma maneira geral, se desinteresse pela política. Ao pensar que política não presta, vira as costas para ela e se torna refém de quem se interessa pela política profissional. Você está entendendo? O que você pensa sobre isso? Então, eu acho que a maneira que a gente consegue assim, encaminhar essa questão, que eu tenho falado muito sobre isso também em eventos, palestras, na aula, é que a gente ainda está preso a uma visão maniqueísta da política. A gente está sempre preso a duas opiniões, a dois pensamentos, dois princípios, que ao longo da história, principalmente a nossa história, do país, das nossas cidades, se a gente observar bem, sempre existe essa dicotomia. Muitas vezes de grupos que alternam o poder, né? De princípios ideológicos que alternam o poder. Então acaba que a nossa política tem muito essa identidade desse dualismo. E aí vamos ampliar um pouquinho o pensamento, que eu acho peço aí para a pessoa que está assistindo, e pensar o seguinte, que na verdade esse dualismo não consegue contemplar todas as necessidades humanas. As necessidades humanas elas são mais amplas, elas são mais completas, e eu acho que a gente precisa então caminhar no sentido de superar, né? Existem elementos bons em cada uma dessas posturas, também como deve existir também elementos complicados que não são interessantes, mas é preciso ver um pouco além. Né? Por exemplo, você está dizendo tipo na sociedade norte-americana, em que tem uma bipolaridade histórica. Isso. Partido republicano, partido democrático. E que esse dualismo não consegue atender à complexidade das necessidades da sociedade norte-americana, por exemplo. É basicamente isso. Né? É basicamente isso. É claro que a gente tem, como eu disse, né, isso muitas vezes provoca avanços, né? Isso é inegável, né? Mas quando você está preso apenas às polaridades, o que acontece? Você vai todo fato pode ser visto como um fato político e intencional. Então você passa a rejeitar, por exemplo, propostas interessantes simplesmente porque elas são colocadas por aquele lado do qual você não coaduna, do qual você não corresponde, do qual você não está envolvido. Ou seja, o que acontece? A tendência é a gente perder o significado da própria política e, principalmente, perder a oportunidade de boas realizações de projetos simplesmente porque os projetos eles são apresentados ou pela situação, por uma postura, ou pela oposição. Entendeu? Então isso a gente precisa avançar em relação a isso. Aí por isso que eu falo sempre voltar aos conceitos, voltar ao significado, né? Refazer esse nosso significado do que é a ação política, porque ela é mais primordial, ela é mais humana do que as questões práticas que nos são colocadas muitas vezes como as únicas opções. Por trás de dicotomias, ou de dualismos, ou de confrontos ideológicos entre oposição e situação, existe a condição humana, que é muito mais múltipla, muito mais complexa, ampla, muito mais versátil. E precisa muito mais opções do que sempre
uma ou outra, ou isso ou aquilo, ou sim ou não, né? Ou seja, tem que ir além dessa visão maniqueísta que a gente pensava que já ia ser superada, né? Mas a gente está sempre recaindo nela. Sim. Agora, isso é uma análise que você, enquanto filósofo, imagino que a filosofia esteja fazendo parte dela, né? Porque também tem os filósofos que defendem a visão, não dualista, mas, por exemplo, a partir da luta de classe, a partir da organização da sociedade em classe, etc., né? Mas, voltando à discussão original, política como campo da razão ou política como campo da paixão? Isso aí, realmente, aí, como eu falei dos conceitos, né? Então, assim como a gente conceituou a política, vamos voltar também ao conceito de razão. Porque eu acho que, na verdade, a política ela continua sendo algo racional. Né? Sempre foi desde o início, ainda é, embora envolvida em meio à paixão. Mas o que acontece é que, historicamente, tanto o conceito de política quanto o conceito de razão também sofreu modificações. No início, a razão era muito mais uma forma de você identificar o humano, né? A razão no sentido assim, do que é racional? Né? Aquilo que eu posso descrever. Né? E o ser racional é aquele que pode descrever. Entendeu? Agora, o Santo Agostinho fez uma primeira diferença nisso aí. Eu posso dizer que racional é aquilo que é passivo de ser compreendido pela razão. E racionável é o ser que raciocina. Então dá uma diferença aí que parece ser sutil, mas ela é importante. Né? Ou seja, eu posso dizer o seguinte, não, um copo de água é racional, ele não tem razão, mas ele pode ser conhecido pela razão. Né? O que nem sempre acontece com os sentimentos. Nós que estudamos também a questão da psique, né? Da psique, da psicologia, da psicanálise, a gente vai fazer, por exemplo, assim, é difícil descrever o medo, né? Da mesma forma como eu descrevo um objeto, porque eu estou falando de algo mais abstrato, que envolve a história de vida de cada indivíduo, de cada pessoa. Né? Então, olha só onde nós estamos. Aí, o que acontece? Tanto o conceito de política ele sofreu modificações, quanto o conceito de razão. A razão hoje ela está muito mais voltada para a questão pragmática da eficiência. Aquilo que você disse no início, dessa ansiedade em respostas, em resultados. Né? E aí quando, por exemplo, um determinado governo ou governante inicia um projeto, mas não tem resposta, o resultado imediato, as pessoas já começam a denigrir ou a apedrejar em função dessa ansiedade. Né? Isso, trocando em miúdos. O bom governante hoje não é mais aquele que é humano, mas aquele que é eficiente. Entendo. Né? E aí a gente abre também um campo para uma outra discussão, e a gente vai continuar logo, política como campo da razão, da paixão ou das projeções, porque as pessoas têm suas questões mal resolvidas que jogam para cima dos políticos esperando que eles resolvam tudo, né? Que deveria ser também papel do próprio cidadão. Então, assim, a questão que eu acho que a gente pode encaminhar até para pensar tudo isso que a gente falou de uma forma que nos caminhe para questões propositivas, né? A gente não fica assim muitas vezes na questão abstrata. Eu acho que é importante pensar o seguinte, que retomar a ideia de que todo ser é um ser político, né? Toda pessoa que vive um convívio humano, mesmo que ele sinta muitas vezes um distanciamento em relação a isso, ele está envolvido com questões políticas. Ele faz parte de uma família, ele faz parte de uma agremiação, ele faz parte de uma instituição, ele é aluno, ele é professor, ele é... Mesmo a pessoa mais, assim, digamos, alienada, do ponto de vista prático da palavra, né? Não no sentido tão político assim, mas a pessoa mais distanciada das questões, ela é afetada pelas questões políticas. E ele é um ser portador de direitos, de deveres para com a comunidade. Exatamente. Então, o que a gente percebe, na verdade, é que com esse distanciamento entre o senso comum, a vida cotidiana e as questões políticas, dá margem para que você tenha, primeiro, uma redução significativa das pessoas que realmente lidam com essa questão, não é? E aí você passa, como a gente estava falando, nesse caminho, a ter uma política de interesses, né, distanciada da questão, muitas vezes, ligada com o bem comum, que é o objetivo maior da política. Que aí isso não se perdeu. Né? Mesmo a pessoa que lida com política, mesmo que faça isso de uma forma, muitas vezes, desconectada desse conceito, ela tem esse conceito consigo. É por isso que ela se tornou uma pessoa política, porque ela quer viver essa situação, profissionalmente ou não. Né? Então a gente falava, na verdade, nesse sentido. Ou seja, o que nós temos agora? Nós temos, então, um momento em que as questões políticas estão vindo à tona,
né? Sempre tem aquela ideia do momento de crise. O que é um momento de crise? Um momento de crise também é um momento de oportunidades, né? Mas que aflora sempre o quê? Sempre aflora a necessidade de uma inteligência no convívio humano. E aí eu vou concluir essa minha participação com uma palavra que eu acho que é muito importante, que é autonomia. Então, o ser humano, ele é um ser humano, um ser que ele é capaz de compreender, nós falamos da questão da razão, e aí você falou, mas e a paixão? Né? Então, nós estamos diante dessa... O que a política realmente é? Ela é uma ação voltada para a razão, ela é influenciada por paixões. Acho que é mais ou menos essa a questão que a gente está defrontando. Depois desse caminho todo de conceitos, e aí vamos conceituar também paixão, que eu acho que é a única coisa que a gente não comentou um pouco aí na questão do conceito, já é, na verdade, aquela parte do ser humano em que se encontra fora do seu domínio racional. São os impulsos. Se a gente fosse falar, por exemplo, da psicanálise, da psicologia, lembraria as questões do id, as questões dos afetos, as questões dos estímulos, que são aqueles que a gente tenta cercear, não é? Como que eles afloram no dia a dia? Os conteúdos inconscientes, né? Por isso que eu falei em projeção. Exatamente. Sobre os próprios políticos. Exatamente. O que acontece, então? Eu acho que, na verdade, o que precisa é um equilíbrio. Um equilíbrio, a gente pensar o seguinte, os nossos anseios, em grande parte, eles são individuais, né? E em grande parte também coletivos. O que acontece é que nós sempre estamos querendo ver nossos anseios sendo aceitos, as nossas demandas, não queremos perder conquistas, né? A sociedade vive muito disso, mas lembramos também que para que outros possam ter acesso a conquistas que nós temos também, é necessário que a gente consiga também não suprimir desejos, não é isto, mas entender o seguinte, que existem demandas que não são possíveis de se realizar todas. Né? Aí a outra qualidade que se exige do governante, aquele que tem a seu cargo aí a responsabilidade de governar, entender que ele precisa atender as demandas de forma que elas sejam entendidas como coletivas e como individuais também. E que as demandas coletivas, elas se sobrepõem sobre as individuais. Né? Então, o senso político, o governo, é justamente isso. É saber quais são as demandas importantes do ponto de vista coletivo, né? E procurar satisfazê-las na ordem do possível. E ao indivíduo, que aí também, lembrando que o indivíduo é um ser político, cabe também essa autonomia, e aí a escola, a educação também cumpre um grande papel, que é na formação de se entender que para poder realizar algo maior, muitas vezes é preciso suprimir um desejo menor. Né? Isso seria uma espécie de uma educação também do desejo. E aí você falou uma coisa interessante, porque de repente seria fundamental que tivéssemos uma educação política. Porque existe educação sexual, existe educação ecológica, existe educação, né, para o convívio em família, a educação dentro da escola, como se portar com os colegas, mas a questão política. Como é que nós encaminhamos as nossas questões, as nossas demandas, os nossos interesses conflitantes, né? Como é que nós podemos respeitar a nós mesmos e ao próximo num convívio social coletivo. E a gente não vê isso nas escolas propriamente, né, sendo colocado. Se vê educação matemática, educação química, educação física, tanto no sentido físico, né, Einstein, Newton, Kepler, etc., e educação física nos exercícios, nos esportes, mas e educação política? Exatamente. A educação política seria fundamental, e é fundamental nesse sentido, de levar o indivíduo, a pessoa, o estudante, a entender a sua condição de um ser que faz parte de uma coletividade. Entendeu? E não um ser individual apenas, cujos interesses devem se sobrepor em relação aos demais. Não. Interesses comuns, né? E aí, ao serem atendidos, é claro que os individuais também vão ter o campo de sua realização, não é? Mas não no sentido egocêntrico como nós pensamos ou hoje, individualista, que acaba sendo reproduzido. Né? Sim. Então. E eu penso que numa sociedade como a brasileira, que tem uma herança escravocrata, uma herança colonial, uma herança patriarcal, machista, né, elitista, conservadora, uma educação política contribuiria imensamente para que nós rompêssemos com essa herança ou avançássemos em relação a ela. Paulo, obrigado por ter participado conosco do programa. Tenho certeza que muita gente aprendeu muita coisa. Fica o convite para você sempre voltar, porque a filosofia abre
né, os olhos, abre mentes, abre perspectivas e horizontes às pessoas. Obrigado, Paulo. E eu que agradeço, Léo, agradeço a todos também. Estamos à disposição sempre que for possível, estamos aí juntos conversando. Legal, cara. Se você gostou do programa, entra no canaldagente.com.br, compartilha o link, no portal do Fale Mais Sobre Isso, onde você encontra também muitas discussões e informações para uma vida com mais saúde e saúde mental. Agradeço também ao Espaço Center Dr. Manuel Crozar, onde você encontra psicólogos, psiquiatras, dermatologistas, endocrinologista, médico do esporte. Aqui você vai ser muito bem tratado, venha conhecer. Um grande abraço e até o Fale Mais Sobre Isso da semana que vem.